dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Em resposta a uma consulta do governo, o Tribunal de Contas do Estado afirmou que o Estado só poderia reajustar os salários para quem recebe valores inferiores ao piso da categoria, deixando de fora a aplicação do reajuste ao longo da carreira. Para a assessoria jurídica do SINT-RN, o parecer não se aplica à situação da educação estadual. Todos os governos anteriores estaduais aplicaram o piso na carreira, editando, inclusive, anualmente, leis que aplicam esse piso na base salarial da carreira, mas repercutindo também em toda a carreira. Porque é importante que se diga que, se não houvesse essa aplicação do piso na carreira anualmente, não existiria mais carreira da educação. A assessoria jurídica do SINT-RN garante que os trabalhadores em educação podem ficar tranquilos. Nós estamos protegidos por uma legislação local, estamos protegidos por uma decisão judicial transitada em julgada, que está sendo executada na Justiça do Rio Grande do Norte. Então, a comparação, a decisão, o parecer consultivo que foi emanado pelo Tribunal de Contas, com toda a vênia, não se aplica ao nosso caso concreto. O parecer do TCE também é o assunto da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom estarmos de volta. Pois é, cenário novo, né? Nova realidade aqui no programa Extra Classe TV, mas coisas que são antigas. A luta em defesa do piso, por exemplo, né, continua e tem uma história de ataques, né? O piso salarial, desde a sua instituição, tem sofrido, né, esse tipo de ataque, né, Bruno? Pois é, a luta pelo piso é uma luta constante, né? Não se desatualiza porque a gente precisa estar sempre fazendo ela. A gente tem um histórico de primeiro lutar para existir o piso e depois lutar para que, depois que ele virou lei, né, que ele fosse efetivado. Tanto é que a gente tem aí, inclusive agora, uma ação que está tratando de retroativo do piso de 2010, que também está dentro do período de 2011 a 2012, por exemplo, que foram repasses que não foram feitos de forma correta, né, do retroativo do piso. Então, isso é só para a gente exemplificar que, apesar da gente ter instituído a lei do piso, nós tivemos que fazer diversas lutas, inclusive para depois ter a implementação desse piso dentro da carreira. Em 2022, especificamente, nós tivemos mais desafios do que nunca, porque quando o percentual se anuncia de 33,24%, prefeituras, governos estaduais, né, querem negar, a princípio, a existência desse piso salarial, desse percentual. E aí, no primeiro mês do ano, a gente teve aquela discussão se o percentual era esse, se não era, né, inclusive a possibilidade de uma criação de um novo fator de correção para que os 33,24% não fossem pagos, né? Depois, a confirmação, a partir do nosso movimento, da luta da CNTE, e os municípios tendo que implementar, no caso do Estado, a necessidade de nós fazermos a greve para a confirmação do piso. Agora, né, surge mais uma novidade que tenta ameaçar o piso, que é o parecer do Tribunal de Contas, né, que fala, e que também já vem sendo usado, esse discurso, na verdade, já vem sendo usado em diversos municípios. A FEMURNE tem feito uma campanha com os prefeitos de dizerem que o piso não pode ser pago na carreira, né? Então, é um aspecto recorrente a gente ter uma desconstrução da ideia do piso e a nossa luta permanente para que o piso seja estabelecido, para que ele seja pago e para que ele seja pago dentro da carreira para ativos e para aposentados. Bruno, esclarece um pouquinho para quem não está acompanhando, o que quer dizer esse piso ser pago dentro da carreira? Então, a luta que nós estabelecemos pelo piso, para que ele seja pago dentro da carreira, é primeiro para existir uma valorização efetiva do profissional da educação. Quando a gente tem uma carreira, a gente está dizendo que o profissional que estudar mais merecerá receber um salário maior, melhor, porque estudou. E a carreira, ela vai estabelecer exatamente isso, além da permanência, né? O tempo gera
o pagamento do que a gente tem, que a gente chama de letras dentro da carreira, né, as classes, e tem os níveis que são exatamente decorrentes da graduação. E o piso aplicado à carreira significa dizer que quando a gente recebe um percentual de 33,24 para aquele profissional que está lá no início da carreira, né, que tem um menor salário, que esse valor também vai ser repercutido para aqueles que têm um salário maior. Então, o percentual de 33 vai ser aplicado para quem está no início e para quem está no final, para quem está na ativa hoje e para quem está também aposentado. Porque se a gente não tivesse a repercussão na carreira, o profissional que estudou mais, ele teria o salário dele sendo congelado, né, durante os anos. E aquele profissional que está aposentado também não teria mais reajuste salarial depois da aposentadoria. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. Foram 32 dias de uma luta desigual. A greve dos educadores de Natal enfrentou fake news, decisões judiciais inéditas, ameaças de repressão policial e um desrespeitoso desprezo por parte da prefeitura. Mesmo assim, nos mantivemos firmes na defesa da educação e da lei do piso salarial na carreira do magistério. Mais uma vez, ensinamos na prática a importância de não baixar a cabeça diante da ilegalidade e da injustiça. Gratidão a todos pelo apoio. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador geral do SINT-RN, o professor Bruno Vital, que está falando aí da continuidade da luta em defesa do piso salarial dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Bruno, e aí a assessoria jurídica do SINT tranquilizou a categoria, disse que o parecer, né, do Tribunal de Contas do Estado não afeta a realidade dos profissionais em educação do Estado. Você poderia explicar isso melhor para a gente? Então, o parecer que foi, né, apresentado agora foi solicitado anteriormente pelo governo do Estado, inclusive no período em que a gente ainda estava discutindo, no período da própria greve, né, em que a gente discutia a atualização, mas ele surge no momento em que nós já temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, a Lei 701 desse ano, 2022, que estabeleceu a negociação, né, o que foi negociado sobre o reajuste do piso, dando garantias, inclusive, da linearidade, né, do princípio da linearidade para a aplicação do piso, que é exatamente fazer a aplicação linear na carreira. Ou seja, o que eu vinha explicando, que aquele profissional que está no início vai receber o percentual, né, determinado pela portaria ministerial que traz o valor, né, o valor percentual de reajuste do piso, e aquele que está no final da carreira também receberá, dentro de toda a carreira, né, esse mesmo percentual. Então a lei ela já assegura isso. Para além disso, nós temos uma ação, como a assessoria jurídica ela explica, né, uma ação que foi de 2012, que está transitada em julgada, que determina que o Estado cumpra a lei do piso e dentro dessa lógica da repercussão em toda a carreira. Até porque nós temos um plano estadual aqui, um plano de carreiras para os profissionais do magistério, e ele também é lei e ele também precisa ser cumprido, né? Portanto, o TCL se pronuncia, mas nós já temos um arcabouço, né, de uma legislação que assegura. Além disso, nós também nós levamos o acordo conforme foi discutido com a categoria na Assembleia e aprovado. A homologação, né, do nosso reajuste, ela vem a partir de levar o reajuste, o retroativo especificamente, para o Núcleo de Ações Coletivas do Tribunal de Justiça. Então, tudo isso é um conjunto de elementos que dá segurança para o reajuste do piso, portanto, a categoria ela não precisa ficar receosa, ela não precisa ficar temerosa de que não vai acontecer o que foi acordado, né? O piso, inclusive, já está sendo pago, nós já estamos recebendo percentuais e isso vai ser cumprido até o final do próximo ano. O SINT foi o único sindicato do Rio Grande do Norte a ir buscar um direito, né, no STF, né, e ganhou isso no Supremo. Também o parecer do ministro Alexandre Moraes, não foi isso? Exatamente. A gente tem a nossa assessoria ela é muito bem sucedida no sentido de
ingressar com ações no Supremo Tribunal Federal e garantir, né, os direitos da categoria. E aí a gente tem, nesse aspecto, né, essa ação judicial que determina o pagamento por parte do Estado, o cumprimento da lei do piso, que é um cumprimento que não se dá apenas para o nível inicial, mas dentro de toda a carreira, repercutindo no salário de todos os profissionais do magistério, e isso para os ativos e também para os aposentados. Mais uma vez, esse ano, na lei que foi aprovada na Assembleia, a gente tem novamente a reafirmação também do direito dos aposentados, o que é muito importante, porque outros estados, né, do nosso país não têm a aplicação do mesmo percentual que é aplicado para os ativos para os aposentados. Nós temos preservado, a partir da nossa luta histórica, esse mesmo percentual em diversos governos para ativos e para aposentados, né? O Rio Grande do Norte, aliás, é um dos pouquíssimos estados brasileiros em que ativos e aposentados recebem o mesmo percentual de reajuste, onde a gente tem a garantia da integralidade, né, do valor do mesmo percentual e também da paridade, que é o tratamento igualitário entre ativos e aposentados. Para concluir, Bruno, o Sinte tem lutado para expandir esse direito que hoje ele é só do magistério, também para os funcionários da educação. Como é que está essa luta? Então, nós temos uma discussão bastante avançada, um plano de carreira organizado para os funcionários da educação, plano especificamente para os funcionários da educação, que está prevendo, né, o plano prevê a paridade também para eles, bem como o fator de correção. O nosso plano ele apresenta que o fator de correção dos funcionários deverá ser o mesmo fator dos professores, né, e também a garantia de uma database, que é uma coisa que historicamente nossos funcionários da educação eles não têm tido, né? Esse plano ele está apresentado ao governo do estado. Nós estamos buscando audiência com o governo do estado para poder finalizar esse processo e que esse plano seja ainda este ano 2022 enviado à Assembleia Legislativa para implementação no próximo ano, se tudo der certo, que a gente espera que dê, né? Então, os funcionários vão poder também, assim como os professores, terem a garantia da paridade, a garantia de fator de correção, de database, ou seja, de valorização na carreira efetivamente, né, de uma carreira efetiva para esses profissionais também. Ok, nós conversamos com o coordenador geral do Sinte-RN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação nesta Classe TV. Obrigado, Leilton. Até a próxima oportunidade. O Sinte-RN reuniu aposentados e aposentadas da educação para esclarecimentos sobre ações jurídicas ganhas que beneficiam o segmento e também para a comemoração coletiva do Dia das Mães. Deve ser celebrado, é um marco na nossa luta jurídica, e os aposentados, a nossa assessoria jurídica, o Sinte está de parabéns. A diretora de aposentados, Marlene Moura, lembrou a importância da entrega da documentação necessária. E a gente está pedindo que traga a documentação o quanto antes. Não é também dizendo que já vai sair, mas que quando chegar a oportunidade de sair, os documentos já estão todos juntados. Na semana passada, o governo do estado quitou a dívida dos atrasados deixados pelo governo Robson. O Sinte-RN comemorou a conquista. Nós estamos unindo aí dois aspectos, né? Primeiro, vendo hoje, né, o governo encerrar uma dívida com a nossa categoria e com as outras categorias também. E próximo a colocar dinheiro no bolso sobre a correção monetária por esses atrasos de pagamento. O Sinte-RN realiza eleições para a nova diretoria no próximo dia 9 de junho. 3 chapas concorrem ao pleito. A chapa 1, José Teixeira, ligada à CUT, e a atual diretoria. A chapa 2, Muda Sinte, ligada ao CSP com lutas, e a chapa 3, Inovação, ligada à CTB. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem.